Bem-vindo, Paulo, sócio fundador da Basilab, né, que está lançando aqui o livro O Algoritmo do Poder, como o digital reprogramou a política. Tudo bem, Paulo? Tá no mudo, tá sem som. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo Prazer bem. estar aqui. Obrigado pelo espaço. Agora sim. Paulo, eu queria começar te perguntando aqui, muita gente fala que o campo progressista está perdendo nas redes de lavada, que a extrema-direita é muito melhor nas redes do que a esquerda. Então, eu queria te perguntar se você acha que é realmente isso e que os algoritmos têm a ver com isso, né? Que é o que o seu livro traz aí, como que seu livro explica essa situação. Na verdade, a gente traz essa questão do título, do algoritmo, mas a gente fala sobre todo esse movimento, né, relacionado a esse novo momento da comunicação digital e da interseção das big techs com a mídia tradicional e de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Eu tendo a concordar com essa análise, mas essa análise ela é mais profunda e tem um erro em associar essa análise muito diretamente ao governo e não a uma questão do campo, né? Hoje, o que a gente repara é que tem uma influência muito grande, não só de uma mídia mais central, então muita gente fica comparando ali a mídia do Lula com a mídia do Bolsonaro, com a do Nicolas, mas, na verdade, com a relação de todo o ecossistema produtor de conteúdo, que também não é uma exclusividade brasileira nesse processo. Saiu artigo recente no New York Times falando, inclusive, sobre a responsabilidade de influenciadores e produtores de conteúdo mais conservadores nos Estados Unidos e influenciando a eleição do que propriamente ali as mídias centrais dos presidentes, né, nesse processo de disputa. O algoritmo, a gente precisa lembrar sempre, ele está por trás ali, primeiro, um conjunto de decisões humanas que, de maneira geral, visam lucro. Tá? É importante dizer isso. Assim. O tipo de conteúdo que tiver mais engajamento, que te mantiver mais preso na plataforma, é o tipo de conteúdo que vai ser favorecido pela plataforma. Então, tem sim um conjunto de ações, de possibilidades ali, de formato, de uso de emoção e tudo mais, que a direita vem sabendo usar melhor, mas, óbvio, tem caminhos, né? A gente, por exemplo, eu sou aqui sócio da Basilab, né? Uma agência de marketing político focada no campo progressista. A gente fez um trabalho muito legal com o deputado André Janones recentemente, que multiplicamos ali em algo como 6 ou 7 meses o alcance do Janones por 10. Estava alcançando ali 8, 9 milhões de visualizações e chegou a 80, quase 90 milhões em março. Então, assim, tem caminho também para a gente trabalhar à esquerda, né? Fizemos outras campanhas e conquistamos outros resultados muito legais. É um fato, assim. De fato, a direita sabe utilizar melhor porque tem uma cultura mais girada para isso. Acho que aquele evento que o PL organizou recentemente, muito significativo nesse sentido. Inclusive, até deles saberem capitalizar a relação com as big techs, né? Porque já tinha tido apresentação dessas big techs para outros partidos até de esquerda, já tinha sido oferecido ao PT, que negou, agora aparentemente quer o treinamento, mas o que a gente vê é que eles inclusive conseguiram capitalizar esse relacionamento, né? E mostrar para o público deles que as big techs estão ao lado deles, mas que na verdade estão ali vendendo ferramenta, querendo que as pessoas usem as suas próprias plataformas, ensinando técnicas para que as pessoas fiquem mais retidas com os conteúdos daqueles produtores de conteúdo, como eles fazem com outras indústrias também. Então, acho que é importante a gente separar, porque assim, tem técnica, mas não é óbvio que tem um direcionamento, por exemplo, do Twitter é inegável que tem ali um direcionamento, foi comprado com essa função, perdeu quase 80% do valor de mercado. Mas a gente vê que também tem caminhos possíveis a serem trabalhados se a gente quer se conectar mais diretamente com a população
que, do meu ponto de vista, é um caminho sem volta, Adri. Vai. Queria saber do Paulo como é que ele está vendo a questão da regulamentação aqui, está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, das plataformas de redes sociais. Eu acho que quando a gente fala... Tem uma coisa que a gente fala muito na questão de comunicação política, Renato, que é o enquadramento da mensagem, né? Se a gente for perguntar, você gosta de ser regulado? Sobre qualquer coisa, tá? Grande parte das pessoas vai dizer que não. Então, eu acho que a gente já escolhe errado a palavra, né? E o enquadramento que a gente dá a essa notícia. Se a gente falasse, já começasse a falar sobre isso, no sentido de, olha, o que você acha de impedir crimes que estão acontecendo nas redes, as pessoas... Repara como isso muda a ótica que você tem sobre o processo. Então, eu acho que a gente já faz uma escolha errada de palavras desde o início ao colocar isso como uma regulamentação, apesar de ser, tá? Não estou dizendo que não seja, mas dito isso, de fato, a gente tem algo muito novo, muito pouco regulamentado, e que o próprio Marco Civil da Internet, que foi uma legislação extremamente moderna para o momento no qual ela foi lançada, já não dá mais conta. Seja na penalização de influenciadores. A França, por exemplo, acabou de aprovar uma lei no ano passado de responsabilização de influenciadores. Já tem muitos países limitando a questão de propagandas. Acho que agora, com a questão das bets, chega aqui um pouco mais forte no país essa questão, porque, de fato, o que está acontecendo ali é que tem uma parte da legislação brasileira que está sendo terceirizada para uma escolha de uma empresa privada norte-americana. Isso é um fato que precisa ser colocado, tá? Então, por exemplo, a plataforma hoje, várias plataformas conseguem limitar ali pornografia infantil, conseguem limitar automutilação, incentivo a suicídio, porque elas entendem isso, mas não tem o mesmo tratamento relacionado a racismo, relacionado a crimes de ódio, relacionado a outras questões que, de fato, a gente precisa avançar, tanto na responsabilidade das plataformas, quanto na identificação dos produtores de conteúdo. A questão do anonimato é algo muito crítico, mas difícil também de ser regulado. Não é uma discussão simples, não é uma discussão tranquila, e também não acho que vai ter uma bala de prata da regulamentação que vai resolver os nossos problemas. Mesmo as regulamentações que estão colocadas, elas ainda são problemáticas, elas ainda deixam buracos, elas não resolvem todos os nossos problemas. Porque, de fato, a gente está vivendo uma revolução, Renato, do meu ponto de vista, muito parecida com o que foi a invenção da prensa, tá? Por quê? A gente tem hoje, o que a gente chama ali no livro, do cidadão marqueteiro. A gente tinha um país com 200 milhões de técnicos de futebol e agora a gente tem 200 milhões de comentadores de política, né? De analistas políticos. Então, a gente fica impactado por isso. O Brasil é um dos países que mais pessoas se identificam com a figura de influenciador, não necessariamente político, tá? Estou colocando aqui a figura do influenciador de maneira geral, que, inclusive, é uma grande estratégia da direita e onde a esquerda também falha, porque muitas vezes tem gente da direita ali vendendo uma pauta política sem parecer que é uma pauta política. É o influenciador fitness, é a pessoa que está ali falando de viagem, falando de empreendedorismo, mas sempre com alguma linha ideológica sendo influenciada ali nesse sentido. Então, precisa avançar. Tá? Tem uma questão de autonomia do próprio país que a gente precisa olhar com muito cuidado, mas a gente também precisa tirar um pouco do peso disso, como se uma regulamentação fosse resolver todos os nossos problemas, inclusive como campo da esquerda. Essa é a parte que eu queria deixar muito claro. Assim, não vai resolver. Tá? Não vai passar a deixar de ter qualquer tipo de discurso que seja mais ofensivo por conta de uma regulamentação. As linhas ficaram muito tênues.
É muito simples, inclusive, você usar um VPN e dificultar a identificação ali do endereço digital. Enfim, aí tem a responsabilidade da plataforma, mas que também opera aqui, mas tem sede em outro país. Repito, não tenho dúvida que a gente precisa avançar na regulamentação. Mas a gente, como campo, e aí esse é um apelo que eu faço sempre, precisa também entender melhor das plataformas, precisa usar mais a inteligência artificial a nosso favor, porque, do meu ponto de vista, esse sentimento ludista de que não usando IA, boicotando as plataformas, a gente está abrindo mão de uma estratégia de comunicação que hoje é muito importante para as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa olhar isso sobre esses diferentes prismas, Renato. Legal. E qual que é a sua expectativa para a disputa do ano que vem, principalmente com agora o uso da IA, fake news, como que o campo, inclusive, pode se proteger, né, e atuar, porque se nas outras a gente já viu mamadeira de piroca, coisas absurdas aí sendo espalhadas como verdade, né, e as pessoas acreditando, agora com inteligência artificial, né, vai ter ainda muito mais, né, Paulo? Sem nenhuma dúvida. A gente já viu isso agora. Eu acabei de voltar, estava no Congresso de Comunicação Política em Buenos Aires na semana passada, e a gente viu isso nas eleições de Buenos Aires, que tem pouco menos de um mês. Inclusive onde os libertários venceram lá, o grupo do Milei venceu. Agora, a gente precisa, Odri, mais uma vez, com cuidado, com responsabilidade, fazer o uso ao nosso favor. Hoje você tem plataformas como a Vel3 e, aparentemente, toda semana aparece uma plataforma nova de inteligência artificial. Tá? Eu pesquiso internet há literais 25 anos, Dri, que eu fiz técnico em processamento de dados na escola pública no Rio de Janeiro. Mas eu nunca vi uma velocidade de mudança igual a essa que a gente está vivendo agora. Tá? Se a gente não se adaptar, se os nossos produtores de conteúdo não abraçarem isso, não usarem isso a nosso favor, não vai ter como a gente competir. Tá? E aí a reclamação já não vai ser mais sobre o algoritmo, sobre o poder dos big techs, vai passar a ser sobre a inteligência artificial. Eu sou um grande incentivador de que o nosso campo abrace essas tecnologias e use elas a nosso favor. Agora, o impacto na eleição tem um impacto formal e tem um impacto informal. Tá? Você tem hoje praticamente todo produtor de conteúdo, vou te falar assim, que no nível mediano, assim, está usando hoje um ChatGPT, está usando o Gemini, está usando o Midjourney para criar imagem, está usando o Vel3 para fazer vídeo. Vídeo ainda está mais difícil, tá? Mas já tem muita coisa acontecendo. Está usando o Grok, está usando outras plataformas que são possíveis de serem usadas. É isso. Hoje, para você fazer um site, basta um prompt muito simples. E quando eu comecei 25 anos atrás, enfim, era adolescente, mas site era um negócio que custava muito dinheiro. Né? Óbvio, nem todo conteúdo de inteligência artificial vai ser bom. Não, ainda tem também uma curva de aprendizagem aí nesse processo. Mas, como eu falei, assim, tem um impacto formal das equipes de comunicação que vão usar, e muito comunicador já está usando, e muita gente já vendendo curso, já está uma coisa bastante disseminada. Mas você tem também ali as fakes, né, os materiais, os memes, que eu acho que muda o formato, tá, Adri? Isso também já estamos vendo hoje. Tá? Já vejo muito vídeo nessa questão agora que aconteceu em relação ao IOF, por exemplo, ou da própria questão relacionada ao INSS. Já vi muito vídeo utilizando inteligência artificial circulando. Que era isso, era um vídeo que ficava um pouco com uma qualidade pior, né? E que agora vai passar a ter uma qualidade um pouco melhor e ficar uma coisa um pouco mais crível para o público. Está ficando muito difícil de identificar e vai ficar cada vez mais difícil. E é até difícil te dizer, Dri, como é que vai estar daqui a 1 ano e 4 meses, quando a gente vai ter eleição,
Que Porque é tão a quantidade rápido. de mudança que está tendo toda semana é um negócio de maluco. Tô te falando assim, eu nunca vi isso em 25 anos de carreira. Assim, nunca vi. Muito bem. Então, onde compra o livro? Em todas as plataformas? O livro vai estar em todas as plataformas, a gente lança ele em venda já na semana que vem. Legal. Então, quem quiser me acompanhar aí no Instagram, vou falar por lá. Pode me acompanhar, pode me mandar uma mensagem, que aí eu já mando quando tiver o link. E, assim, gente, podem esperar do livro uma análise bastante técnica, tem muito exemplo, tem muita prática. Não esperem do livro uma demonização, tá? Desse processo como um todo. Eu acho que o livro ele vem para a gente conseguir entender o que está mudando, como está mudando, por que está mudando. Tá? Então, quem quiser efetivamente se aprofundar sobre essa questão do papel dos influenciadores e das plataformas e de toda essa relação e dos novos formatos, das novas emoções, ele é muito girado para a comunicação política, né? Eu acho que vai ter no livro aí um bom elemento. Legal. Maravilha, Paulo, muito obrigada, viu? Sucesso aí no livro. Obrigada pela entrevista aqui hoje. Obrigado a vocês, gente. Um prazer. Gosto muito de vocês, gosto muito da Revista Fórum. Parabéns aí pelo trabalho. Uma boa tarde. Obrigada, Legal, Paulo. Paulo. Obrigadão, até a próxima. viu, Tchau, tchau.